A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição de número 6. O título da nossa lição é Ruth, a heroína altruísta. Mas o que quer dizer altruísta, tia Flávia? Então, altruísta é uma pessoa que ama, que ajuda, que cuida das pessoas que estão à sua volta, que cuida de alguém, sem querer nada em troca. Ela faz isso por amor, porque gosta. A leitura de hoje, crianças, está registrada no livro de Ruth, no capítulo 1 e também no capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 22. Façam essa leitura com a família de vocês. Nós vamos ler o nosso versículo, que está registrado em Lucas, no capítulo 6 e o versículo 35, e diz assim: Fazei o bem e emprestai sem nada esperardes. Olha que interessante, quando nós fazemos o bem para alguém, quando nós ajudamos alguém, cuidamos de alguém, nós não podemos esperar algo em troca. Nós não podemos fazer isso com interesse. Nós temos que fazer isso porque nós queremos, porque nós gostamos de ajudar as pessoas, tá bom? Então vamos para a nossa história? A nossa história de hoje, ela começa lá na cidade de Belém. Havia uma família que morava na cidade de Belém e essa família precisou se mudar para Moabe porque Belém estava passando por tempos difíceis e havia muita fome na cidade de Belém. Então essa família se mudou de Belém e foi para Moabe em busca de uma vida melhor, né? Muitas pessoas fazem isso. Às vezes as famílias se mudam para outras cidades à procura de uma vida melhor. Lá em Moabe, olha só, essa aqui é a casa deles. Eu vou apresentar para vocês quem é essa família. Elimeleque era o patriarca dessa família. Noemi, a sua esposa. E eles tinham também 2 filhos, Quilion e Malom. Essa era uma família que servia a Deus, crianças. Uma família que era obediente à palavra do Senhor e Deus estava com eles. Um certo dia aconteceu algo muito triste. O patriarca dessa família morreu. E Noemi ficou muito triste, né? Perder o marido, perder alguém que nós amamos, não é fácil, é algo muito triste, né? Mesmo que o Espírito Santo venha nos consolar, nós sentimos falta da pessoa que foi embora, né? E agora ela estava viúva e com seus 2 filhos. Mesmo assim, ela prosseguiu a sua vida. Tempos depois, eles conheceram 2 moças, Orfa e Ruth. Olha só, aqui aparece a nossa heroína da história de hoje. E se casaram com elas. Quilion se casou com Orfa e Malom se casou com Ruth. Olha só, a família estava crescendo novamente, né? Com certeza Noemi estava mais feliz, né? Mas tempos depois, a Bíblia não diz o motivo, aconteceu novamente algo muito triste. Os filhos de Noemi também morreram. Imagina a dor, crianças, de perder uma pessoa e depois perder mais 2 pessoas. Nossa, imagina o coração de Noemi. Imagina a tristeza que Noemi estava sentindo. Agora, ela tinha com ela as suas 2 noras, Orfa e Ruth. E ela chamou as 2 noras dela e conversou com elas porque ela falou assim, olha, eu vou embora, né? Eu não tenho mais ninguém, não tenho filhos, não tenho marido e eu vou voltar para minha terra. Porque ela soube que lá em Belém os tempos estavam bons, né? Os campos estavam fartos, era época de colheita e ela decidiu voltar para Belém. Então ela conversou com elas assim, olha, voltem para a família de vocês. Voltem para os pais de vocês. Mas elas gostavam muito de Noemi e elas não queriam deixar Noemi sozinha.
Mas Noemi insistiu, falou, olha, vocês são novas, né? Vocês podem se casar novamente, constituir outra família, podem ficar junto com a família de vocês. Orfa aceitou, né, a proposta da sua sogra e voltou para sua família. Mas Ruth não. Ruth disse, minha sogra, eu vou ficar com você e eu vou cuidar de você. Ela disse para a sogra dela assim, olha, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo, aonde você for eu irei e aonde você dormir eu também dormirei. Olha só o trabalhar de Deus na vida de Noemi. Deus tinha um plano, embora tudo estivesse muito triste, Deus estava trabalhando para fazer algo muito bom na vida dela e também na vida de Ruth. E elas decidiram ir para Belém. Quando elas chegaram em Belém, as pessoas diziam assim, olha, aquela não é Noemi? E ela falava assim, olha, eu não quero que me chamem de Noemi, porque Noemi significa alegria. E Noemi estava com o coração tão triste, crianças, que ela dizia assim para as pessoas, me chamem de Mara, que Mara significa amarga. Né? Quando ela saiu de Belém, ela estava com o esposo e com os filhos. E agora ela voltava sem eles, só com a sua nora. E ela estava preocupada, né? Achando, estou sozinha, não tem ninguém que cuide de mim. Mas Ruth disse para ela, não se preocupe, minha sogra, eu vou cuidar de você. E enquanto Noemi estava em casa, Ruth foi até o campo colher. Porque como a tia disse, era época de colheita. E lá existia uma lei, que quando os fazendeiros iam colher, todo o alimento que estivesse ao chão, eles não colhiam. Eles deixavam para as pessoas carentes, para as viúvas. Então Ruth ficou sabendo disso e foi até o campo colher. Quando ela chegou lá, né, que ela estava colhendo, as pessoas comentavam, olha, aquela ali é Ruth, a nora de Noemi. Ela deixou toda a sua família, mesmo que ela ficou viúva, ela veio para cuidar de Noemi. Enquanto isso, Ruth ia colhendo, né? E a boa fama dela chegou aos ouvidos do dono daquele campo. Quem era o dono daquele campo? Era um senhor chamado Boaz. E ele ficou sabendo, né, da boa fama de Ruth, que Ruth era uma pessoa muito boa e ele se agradou. E ele chamou os funcionários dele e disse assim, olha, deixem cair mais espigas, né, e deixem Ruth colher tudo o que ela quiser. Não é para ninguém brigar com ela, deixa ela colher o tanto que ela quiser. E Ruth ficou muito feliz, porque ela voltou para casa com o seu cesto cheio de alimentos, né? E ela começou a contar para a sogra dela, olha, minha sogra, eu fui a um campo de um senhor muito bom e ele me deixou colher muitos alimentos, agora nós temos fartura e amanhã eu vou voltar lá. E Noemi perguntou para ela, mas quem é esse senhor? E ela disse assim, olha, o nome dele é Boaz. E Noemi falou, Boaz? Ruth, Boaz é meu parente, Boaz é parente do meu falecido esposo. E você pode se casar com ele, Ruth. Porque naquela época, crianças, também existia uma lei que quando uma mulher ficava viúva, um parente mais próximo poderia se casar com ela para cuidar dela. Então Noemi teve essa ideia, né? E Ruth falou assim, então amanhã eu vou lá e vou conversar com ele. Só que Deus é tão bom, crianças, que Deus já tinha colocado no coração de Boaz um amor por Ruth. Ele já estava interessado nela. Quando ela foi contar que era da família dele, ele já ficou muito feliz, porque ele já gostava de Ruth. E sabe o que Deus fez, crianças? Deus abençoou a vida de Boaz e Ruth. Ele era solteiro e eles se casaram. Olha só que bênção. Deus tinha um propósito em tudo isso. Deus cuida sempre das pessoas que são fiéis a Ele, criança.
E agora Noemi tinha uma nova família. Olha só que bênção. Deus também deu para eles um filho chamado Obed. E esse filho, Noemi pôde cuidar dele como se fosse o neto dela, porque ela tinha Ruth como se fosse uma filha. E agora ela podia sorrir, ela estava muito feliz, e tudo isso, todo esse final feliz, porque Deus usou a nossa heroína de hoje. Deus usou Ruth, porque ela era uma heroína altruísta. Nunca se esqueçam dessa palavra, crianças. Altruísta. Quando Ruth aceitou, quando ela decidiu no coração dela cuidar de Noemi, acompanhar Noemi, Noemi não tinha nada para oferecer para ela, mas ela fez isso por amor, ela fez isso sem nenhum interesse. E é assim que nós devemos ser, como Ruth. Nós devemos fazer o bem às pessoas que estão à nossa volta, nós devemos amar, cuidar, nós devemos ajudar, mas sem nenhum interesse, né? Nós não podemos fazer as coisas pensando assim, olha, eu vou ajudar essa pessoa hoje e amanhã eu quero que ela me ajude. Nós temos que fazer por amor e porque isso agrada ao Senhor. Vamos orar para encerrar nossa aula? Feche seus olhos e vamos falar com o Papai do Céu. Senhor, queremos te agradecer por essa aula, queremos te agradecer pela vida de cada criança que está assistindo a Escola Bíblica Dominical. Continua abençoando as nossas vidas, nos guardando, nos dê uma semana cheia de paz, cheia de saúde, nos ensina a te amar e a te buscar de todo o nosso coração. E a sermos como Ruth, amar as pessoas que estão à nossa volta, sem querer nada em troca. Fica conosco, em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Crianças, a tia deixa para vocês um grande abraço, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham uma ótima semana, um grande beijo e até a próxima aula, se Deus quiser.